I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos falar sobre crimes graves cometidos por pessoas ao longo da história, tudo em nome do que elas diziam ser um poder superior. The key question of the Salem witch trials is what caused these afflicted girls to start falling into these fits? O desastre do ramo davidiano. There is a battle between good and evil, between every individual and themselves, you know, between what's right is right, it's Christ, and what's wrong is wrong, that's the devil. Fundada em 1955 por Benjamin Roden, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Davidianos é amplamente conhecida como uma seita apocalíptica. Roden morreu em 1978 e a sua esposa, Lois, assumiu o papel de profetisa dos davidianos. Isso até 1981, quando Vernon Howell, que depois mudou o seu nome para David Koresh, chegou ganhando cada vez mais influência até 1987, quando criou a sua própria seita dentro dos davidianos. They prepared you for war because that's what the belief was. Everything had to be military style. My mom's job was to sew the vest, bulletproof vests that they were using for protection. There was just this level of an impending doom. Os membros do ramo davidiano de Koresh assimilaram o grupo original à força. E em 1993, o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo tentou invadir o rancho do Centro Monte Carmelo. O impasse e o tiroteio que se seguiram, que duraram 51 dias, resultaram na morte de 4 agentes, além de 82 membros do ramo davidiano, incluindo 28 crianças. Houston and the world watched as the Davidian compound and the cult itself burned. Because the burns are a very painful way to die. But Dr. David Olson says many of the cult members may have died from smoke inhalation, not the fire itself. The time that fire was set, they may have had literally just a minute or two to escape. Abusos na Igreja Católica e o esquema de encobrimento. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Em 1992, a cantora irlandesa Sinéad O'Connor apareceu no Saturday Night Live e, em um dos momentos mais polêmicos do programa, ela rasgou uma foto do Papa João Paulo II. Ela alegou que era uma resposta aos esforços conjuntos da Igreja Católica para encobrir casos perturbadores de abuso contra menores por seus membros, incluindo padres, freiras e outros. At the outset, I apologize once again to all those who have been sexually abused as minors by priests. Today, that apology is made in a special way with heartfelt sorrow to those abused by John Gagan. A carreira de Sinéad O'Connor sofreu um duro golpe, mas com o tempo o seu protesto passou a ser considerado muito premonitório. Ao longo dos anos, cada vez mais casos de má conduta repugnantes foram expostos, principalmente pela seção Spotlight do jornal Boston Globe. As reportagens deles levaram à condenação e prisão de 5 padres católicos em 2002. We went into this essentially because the boss said, look into it. You do what the boss says. And the church had always said there's just 1 or 2 bad priests out there. It's an isolated problem. We thought, okay, we've heard there may be 6 or 7, and then suddenly we thought, could there be a dozen? And then we seemed to have 20. And by the time we were confident publishing our first story about the scale of the problem, we said there were at least 70. We now know there were hundreds in the Boston Archdiocese alone. Guerra dos 30 anos. The Peasants' War is just a name, and it gives the wrong impression. There wasn't a war as we understand the term, rather an unknown number of isolated uprisings. These peasants' revolts constitute a tradition going back into the 14th and 15th centuries. Esse conflito religioso devastador na Europa Central durou cerca de 3 décadas e causou a morte de até 8 milhões de pessoas, entre civis e militares. A guerra foi motivada pelo surgimento do protestantismo no século XVI, que ameaçava séculos de domínio católico. The success of the Prague Defenestration can best be understood if we look at the Bohemian Act of Confederation of 1619. Here,
We have a document in which the Bohemian estates define what they want in terms that we will later call a state. O conflito ganhou força quando o imperador católico Fernando II, rei da Boêmia, a atual República Tcheca, foi substituído por Frederico V do Palatinado, um protestante. O que começou como uma guerra civil dentro do Sacro Império Romano acabou se transformando em um conflito de grandes proporções na região. A Guerra dos 30 Anos mudou para sempre os rumos sociais e políticos da Europa Central, tudo porque Fernando queria acabar com o protestantismo. Perhaps Frederick the Great put it best. Each man should be blessed as he thinks fit. And so religion is shifted firmly into the private sphere. As mortes em massa em Jonestown. In Guyana, a California congressman, 3 American journalists, and a woman were gunned down, murdered by a gang of fanatics. Congressman Leo Ryan had gone to the town of Georgetown in Guyana to investigate allegations that some young Californians were being held prisoners and virtual slaves by a mysterious cult called the People's Temple. Para contextualizar, as ações de Jim Jones e do Templo dos Povos causaram a maior perda deliberada de vidas americanas até os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Jones, um pregador que fundou o seu culto em Indianápolis em 1954, transferiu o grupo para um terreno alugado na Guiana, após o aumento das denúncias de abusos e violência. There were some cult members with him who said they wanted to leave, but one of them pulled a gun and started shooting at the other defectors. And then a truckload of people pulled up and they started shooting too. Ryan was killed. So was NBC News correspondent Don Harris, along with his cameraman Bob Brown. As denúncias ficaram ainda mais graves à medida que o grupo se afastava do cristianismo tradicional. Em 17 de novembro de 1978, uma visita de investigação do deputado americano Leo Ryan terminou em tragédia, quando seguranças mataram Ryan e mais 4 pessoas. Naquela noite, Jim Jones ordenou que os seus 918 seguidores bebessem um suco misturado com cianeto. Ele e a sua assistente pessoal, Annie Moore, teriam tirado a própria vida logo depois. He had babies and children go first, and they would take the syringe and nurse or other people who were administering it would simply put it into the person's mouth and they would swallow it and then give them a small drink of punch to wash it down. A criação do sistema de internatos para indígenas no Canadá. 2015, the estimate was about 4,100 children likely died attending these schools. We believe that number could be as high as 15,000 now. We do know from testimony and from records that students died of negligence, they died of starvation, they died of disease, and increasingly there's a belief that their deaths were deliberate in some cases. Entre a criação da chamada Lei dos Índios em 1876 e o fechamento da última escola em 1997, um dano irreparável foi causado às comunidades indígenas no Canadá. Crianças indígenas eram tiradas das suas famílias à força e colocadas em internatos rígidos e punitivos, onde as suas culturas, identidades e histórias eram apagadas na tentativa de forçá-las a assimilar. Essas escolas apresentavam uma taxa de mortalidade assustadoramente alta, possivelmente na casa dos milhares, em parte por negligência no controle da tuberculose. I don't think our parents knew what was happening in those schools. They didn't know the horrors. They didn't know the loneliness, and the deprivation of food, and they didn't know any of that. And we never talked about it. And that wasn't talked about after you went home during the summer. Apesar de o governo canadense e a Igreja Católica terem pedido desculpas, os impactos do sistema de escolas residenciais ainda se refletem nas gerações seguintes e seguem como uma das páginas mais sombrias da história do país. Key ministers in that government have issued, heartfelt apologies, but at the same time, Justin Trudeau's government is in litigation with residential school survivors in court, and he has so far ignored calls for a national investigation into the deaths. So I think for a lot of people it's tough to square what those apologies mean when it comes to concrete action that Indigenous leaders have said would be necessary to move forward. Os problemas na Irlanda do Norte. The current conflict in Northern Ireland has now lasted for nearly 10 years. For much of that time, politicians in the Irish Republic have refrained from questioning Ulster's status as part of the United Kingdom. Embora estudiosos e historiadores deixem claro que esse conflito etnonacionalista não teve origem exclusivamente religiosa, é inegável que a religião teve um papel importante na escalada da violência. Na prática, unionistas e lealistas protestantes entraram em confronto com nacionalistas e republicanos irlandeses. There can be permanent peace in Ireland as long as Britain remains in the north.
I honestly don't believe that there could be, because there will be in future generations people who are prepared to take up arms, even though they won't have the support of the vast majority to take up arms in such a situation. Os defensores da permanência no Reino Unido queriam que a Irlanda do Norte continuasse ligada à coroa britânica, enquanto os nacionalistas defendiam com força a criação de uma Irlanda unificada. O conflito se tornou violento e, ao longo de várias décadas, mais de 3.500 pessoas foram mortas, mais da metade delas civis. Mesmo que não tenha sido oficialmente um conflito religioso, essas divisões foram a base de tudo desde o começo. Peace came with an agreement that maintained Northern Ireland as part of the United Kingdom, but brought Catholic Nationalist Party Sinn Féin into government in a power-sharing arrangement with its former loyalist foes. It has been a remarkable journey. We're now in the control, effectively, of one of the most successful peace processes in the world today. A lista de alegações perturbadoras contra a Igreja da Cientologia. Scientology is now facing harsh new criticism from one of its own. A former high-ranking official, Deborah Cook, blasted the church leadership in a weekend email to thousands of current and former members. She targets Scientology's fundraising practices and calls on members to scale back on donations. Como você provavelmente já sabe, o movimento religioso criado por L. Ron Hubbard tem sido aparentemente um alvo de polêmicas desde a sua criação em dezembro de 1953. Embora a organização seja protegida por princípios religiosos em alguns países, como a Austrália e os Estados Unidos, outros, como a França, a consideram uma seita extremista. Nick was labeled a suppressive person. His mother says church officials actively and repeatedly pressured her to, quote, disconnect from her son, to cut off ties completely. She feared that refusing meant she, too, would be labeled a suppressive person and would likely lose her relationship with her daughter, Ashley, still a devout Scientologist. Ao longo dos anos, a igreja e os seus membros foram considerados culpados de espionagem doméstica, coerção e fraude. Também intimidaram repentinamente aqueles que discordavam deles, tanto dentro quanto fora da organização. Talvez o mais perturbador de tudo sejam os rumores persistentes sobre tráfico de pessoas e outras formas de abuso cometidos por membros da liderança da igreja. Scientology member with local ties is suing the church, claiming repeated abuse. According to the lawsuit, the girl lived at the spiritual headquarters in Clearwater from age 6 to 12 in the 1980s and early 90s. She claims she was forced to work long hours and was the victim of abusive rituals. Os julgamentos de bruxas na Idade Moderna. The Puritans settled in Salem about 70 years before the outbreak of the Salem witch trials. They had fled England, where they had been persecuted for their religious beliefs by the Anglican Church. Puritans are not fans of this church, not because it's too strict, but because it's not strict enough. Uma das mais devastadoras histerias religiosas da história, esse período sombrio viu cerca de 100 mil pessoas acusadas de bruxaria, das quais até 60 mil foram executadas. O auge aconteceu no século XVI e XVII, principalmente na Europa e América do Norte, quando amigos, familiares e vizinhos se voltaram uns contra os outros. Convened in the town of Salem, Tituba is brought before a court, before a council, and they ask her, "Are you a witch? Did you bewitch the Paris girls?" One of the peculiarities of the Salem witch trials is that those who confess are granted clemency. If you maintained your innocence, but you were found guilty, then you were put to death. A maioria dos acusados eram mulheres, e acredita-se que as acusações surgiram em meio a guerras e escassez de alimentos. As pessoas precisavam de um culpado. Os mais famosos de todos foram os julgamentos das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, que refletiam as tensões crescentes entre puritanos e apoiadores da Igreja da Inglaterra. Files 12 legal complaints and testifies against 24 individuals who are accused of witchcraft, but his daughter Anne takes it all one step further. Anne Putnam, in the end, actually levies accusations against 48 people, so nearly 1/4 of all the people who get accused of witchcraft in Salem Village. As Cruzadas. As cruzadas foram por muito tempo vistas como as guerras religiosas por excelência. Organizadas principalmente pela Igreja Latina, elas consistiram em uma série de campanhas militares na Terra Santa, região entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. O objetivo era retomar Jerusalém e outras áreas do Levante que estavam sob domínio muçulmano. Mas essa investida sofreu um golpe decisivo em 1187, quando o sultão Saladino e o seu exército aiúbida reconquistaram Jerusalém, restabelecendo o controle muçulmano. No fim das contas, apesar de todo o sangue derramado, a igreja não alcançou o seu objetivo original.
Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. A Inquisição Espanhola. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise and ruthless efficiency. Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope. Our four. A velha piada do Monty Python não está tão longe da verdade. Ninguém esperava mesmo a Inquisição Espanhola. Durante séculos, a Igreja Católica conduziu inquisições, tribunais religiosos que julgavam com base em preceitos exclusivamente cristãos. Entre os chamados crimes estavam heresia, apostasia, blasfêmia e até bruxaria. E nesse contexto, a Inquisição Espanhola foi uma das mais implacáveis, agindo com rapidez e severidade em nome da fé. Read the charges. You are hereby charged that you did on diverse nights commit heresy against the Holy Church. That's enough! Seus momentos mais devastadores ocorreram na forma do Decreto de Alhambra, que proibiu o judaísmo e o islamismo sob a monarquia espanhola. Centenas de milhares de pessoas foram convertidas à força ao cristianismo, expulsas completamente do território espanhol ou até mesmo executadas. I don't understand what I'm accused of. Then we shall make you understand. Biggles. Bench. The cushions. Qual parte do vídeo te deixou mais chocado? Conta pra gente aí nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.